E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, as empresas de eletricidade do Japão estão pedindo novos aumentos para o governo japonês. Sim, governo Kishida. Tá? Então, só que esses aumentos vão chegar até 46%. Caso o governo aprove esses aumentos, ele vai começar a vigorar já em junho. Tá? Então toma cuidado com os seus endividamentos aí, que você vê que a conta de energia vai subir ainda mais. E em junho, dependendo, já está um calor miserável. Tá? Então você vê que ar-condicionado vai bombar direto. Então toma cuidado com a sua conta. Só que, para alegria, como é que se fala assim? Para nossa alegria, a conta de gás vai diminuir. Por incrível que pareça. Mas não é só por causa do menos consumo de gás. As contas realmente vão baixar. Tá? Vai haver uma diminuição no valor do gás aqui no Japão. Então vem comigo aqui já para você ter uma ideia do que está acontecendo. Só que antes de mais nada, é aquela velha dica. Cuidado com endividamentos. O Golden Week está aí. Tá? E a partir do mês que vem, novas contas virão. Então cuidado com endividamentos. Mas vamos lá. 7 das 10 grandes empresas, incluindo a Tokyo Electric Power e a Tohoku Electric Power, solicitaram ao governo aumentos de preços. Caso sejam aprovados, tá? A partir de junho já vai começar a vigorar. Por que disso? Porque o governo ele precisa aprovar esse aumento. Quem acompanha o canal deve se lembrar que o último aumento que eles pediram, eu relatei aqui que não foi aprovado. Tá? Eles tiveram que refazer os números para conseguir a aprovação. E agora vai fazer a mesma coisa. O governo precisa analisar esses aumentos. Tá? Porque senão existe uma discrepância muito grande de lucratividade em relação ao aumento, tá? Aumento de valores com os valores realmente pagos ali na hora da compra do combustível para geração de energia. E o governo está tentando dar uma segurada nisso. Tá? Tanto que houve até a polêmica do cartel. Sim, cartel aqui no Japão, na parte de energia elétrica. Então deu um rebu danado. Tá? Deu multas milionárias. Já dá para você sacar que as empresas de eletricidade do Japão não são boa bisca. Tá? São um bando de safado. Mas já dá para você sacar que precisa ter alguém ali para tentar segurar. E nesse ponto, o único que pode tentar barrar é o governo Kishida. Tá? Se o governo Kishida, como é que se fala, baixar a cabeça, nós estamos lascados. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que 7 empresas pediram aumentos. Mas vamos lá. Por outro lado, a Kyushu Electric Power vai ter uma queda de 3 ienes no valor da conta. Né? O valor da conta assim, por quilowatt-hora. Tá? É a única empresa por enquanto de energia que vai reduzir os valores das contas e não pedir um novo aumento. Pô, bacana, pô. Pelo menos naquela região ali o povo já vai respirar um pouco mais tranquilo. 7 das 10 maiores empresas de energia elétrica, incluindo desculpa a garganta, quem assiste os outros vídeos deve se lembrar que eu tô com a garganta meio estourada. Incluindo a Tokyo Electric Power e a Tohoku Electric Power, solicitaram aumentos de preços entre 17% a 46%. Só que aqui eles não discriminaram qual empresa pediu tal aumento. Então o teto desse aumento, por enquanto, é 46%, o que não é pouco. Tá? Grande provavelmente a TEPCO, nesse meio, no caso que é a Tokyo Electric Power, o aumento dela será de 46%, grande provavelmente. Tá? Porque tempos atrás, por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com rumores. Tá? Cuidado que eu falo, não é questão de não acreditar. Você tem que pegar aquele rumor ali, deixar ele guardado ali, porque sempre existe um porquê por trás. E aquele porquê por trás, ele vai linkar com alguma razão ali na frente. E nisso já dá para você sacar por A mais B, que quem vai mentir e quem está omitindo, tá, informações. Por que disso? Questão de investimento também. Já vou deixar a dica aqui. Sei que não deveria falar isso no meio do vídeo, porque muita gente quer saber só a notícia e depois já vazar. Só que é aquela velha história do investimento.
tá? Eu vou usar isso aqui como um grande exemplo. Quando você vai investir, você tem que pegar informações assim, picadas. E vai atrás já daquele investimento, no caso de bolsas de ações, ou Bitcoin, alguma outra coisa assim, que mexe muito com especulação. Por que disso? Porque quando você pega notícias fragmentadas, você já tem uma certa noção do que vai acontecer. Então, quando você vai comprar certas ações, ou vai fazer certas aplicações, você aproveita a baixa daquele momento. Porque na hora que começa a sair, algumas mídias já começam a relatar, alguns investidores um pouco mais atentos, ele já vai lá e já compra. Aí com outros tipos de mídias que já não falam tanto mais de economia, começa a falar, outras pessoas já vão ficar mais atentas porque aquela parte ali já está consolidada e sabe que está dando dinheiro. Aí ele já vai lá e compra mais um pouco. Só que quando a grande mídia em geral, que não está nem aí para a economia, começa a falar, aí é a hora que todo mundo vê que aquilo ali está dando dinheiro e todo mundo vai comprar aquilo, aqueles papéis, ou fazer aquelas aplicações. Só que quando chegar naquele ponto, os papéis já estão em alta e a chance daquele, daquele investimento crescer é muito pouco. Por isso que tem muita gente que acaba comprando na alta achando que está comprando na baixa. Aí amarga, prejuízos e fala que mercado de ações é só para pessoas assim, especializadas. Não, tem essas pequenas dicas que os investidores não passam. E eu estou passando isso para você agora. Então você vai ter que aprender a pegar o feeling. A pegar o feeling é você pegar essas informações. Claro que tem aquelas informações que são mais exclusivas ainda, mas aí são de pessoas que estão dentro da situação. Foi igual que aconteceu aqui no Japão, tempos atrás. Se eu não estou enganado, foi no final do ano, que teve 2 japoneses que foram presos aqui no Japão por, informações privilegiadas que as suas empresas, as empresas que eles trabalhavam, iriam lançar jogos novos. Eram 2 empresas de games, tá? Eles iriam lançar jogos novos. Então, com o lançamento de jogos novos, o que acontece? O mercado de ações sobe para aquela empresa. Porque se aquele jogo que ele lançar for um jogo muito esperado e for um jogo que, como se diz no jargão de hoje, não flopou, que fez sucesso, as ações vão crescer cada vez mais. Então o que aconteceu? Antes do lançamento do jogo, os caras foram lá e compraram muitas ações da empresa. Só que usaram informação privilegiada. E não pode fazer isso. Geralmente quem trabalha na empresa não pode fazer esse tipo de coisa. Tá? Aí eles compraram, tá? Foi detectada uma compra normal, foram fazer o famoso cheirabeiro e pegaram esse tipo de coisa. E os caras estão presos. Tá? Então, existem esses pequenos tópicos de investimentos que as pessoas não costumam passar. E eu já estou passando aqui para você, porque já para você ter uma ideia. Foi o que aconteceu no Bitcoin, dias atrás. Começaram a sair certas informações do governo americano, o Bitcoin deu uma despencada, tá? E quem comprou, comprou. Eu comprei. Tá? Eu aproveitei a baixa do Bitcoin, que ele chegou a 137. Hoje está, se eu não estou enganado, a 140 e alguma coisa. Então você vê que ele voltou a subir de forma exponencial. Então quem comprou lá embaixo, aproveitou. Tá? Aí agora é só esperar dar a subida, porque teve um pico há tempos atrás que chegou a 158. Creio que não vai chegar a 158 de novo, mas se eu tiver um pouco de paciência, posso vir até onde que o pico máximo chegar, em cima daquilo ali, e eu vender. Só que é um processo chato, porque eu tenho que ficar acompanhando direto, né? As variações do Bitcoin, o que está rolando no mercado, para mim ter uma noção desse tipo de coisa. Tá? E é a mesma coisa aqui. Tá? Por isso que eu já estou dando dica de investir, de como investir. Tá? Você começar a aprender a pegar esses feelings no meio da matéria, porque isso aqui serve de um exemplo muito grande, tá? De como os grandes investidores fazem, tá? As corretoras, as pessoas que trabalham de forma independente, pegam esses feelings, tá? De acordo com essas informações fragmentadas, tá? Mas voltando aqui,
Atualmente, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria está analisando se os aumentos de preços de cada empresa serão adequados e, se possível, os encargos sejam elevados a partir do faturamento de junho. Então, como é que se diz? Se o governo aprovar esses aumentos, em junho já vai vir esses aumentos. Por isso que eu falo para você, toma cuidado com os seus endividamentos. Se possível, comece a ter a cultura de ter uma planilha de gastos, para você ver aonde está escoando seu dinheiro e para onde está escoando seu dinheiro. Porque eu canso de ver pessoas me perguntar: japonês, meu salário no final do mês não dá e eu não sei para onde está indo meu dinheiro. Canso de receber esse tipo de pergunta. Aí eu pergunto: você detalha os seus gastos? Você fala: não, então não tem como saber. Tá. Quando a pessoa vai ver, acabou o dinheiro na carteira. Aí você pergunta: para onde você gastou? Eu sei que eu gastei do McDonald's ali, eu fiz uma compra de mercado, mas e o resto do dinheiro? O que você fez? Eu não lembro. E aí? Então não tem como ajudar uma pessoa que não sabe. Se nem ela sabe, como é que eu vou ajudar quem não sabe? Não sou vidente. Tá? Então tem certas situações que tem que se tomar cuidado, sim, muito. Tá? Então o nível de detalhamento de informações é muito grande. Por isso que eu falo, comecem a prestar, no caso, para quem quiser fazer investimentos, tá? De alguma forma, comece a prestar atenção no nível de informação que aparece por aí. Informação boba que você não dá nada, tá? Não subestima, salva ela, deixa ela guardadinha ali, tá? Aí você vai vendo. Só que em cima daquela informação, se você for fazer algum investimento, já começa a fazer a pesquisa, já vê como é que está rolando a bolsa daquela ação, daquela aplicação. Por que eu falo aplicação? Porque tem mercados imobiliários, tem as letras de crédito, tá? Então, em cima dessas especulações, essas letras de crédito, os mercados imobiliários, fundos de investimentos, fundos mútuos, eles dão uma oscilada. Tá? Em cima de certas informações que vão saindo, que muita gente não presta atenção. Então, para você que pretende fazer grandes investimentos e quer se enriquecer de forma rápida, é mais arriscado? É mais arriscado. Existem grandes chances de fazer o seu milhão rapidamente? Sim. Mas precisa de embasamento. Tá? Não vá na onda. Geralmente quem vai muito na crista da onda, no efeito manada, pega poucos lucros, não pega muitos lucros. Se você quer muitos lucros, você tem que ir com aquele grupo mais esparçado. Tá? Então, aprender a pegar o feeling para você ir antes de todo mundo. Para você, quando você comprar aqui, quando todo mundo começar a comprar aqui, aqui e aqui, você já comprou daqui e já está acompanhando a alta. E quando chegar no pico aqui, o que você comprou aqui já deu essa valorizada aqui. Ó. Olha que beleza. Tá? Isso é o bonito da coisa. E qualquer um pode fazer. Qualquer um. Mesmo sem experiência, qualquer um. É começar a aprender. Tá? Por isso que eu falo que investir não é só você chegar lá e aplicar o dinheiro. Você tem que fazer um certo estudo. Tá? Tentativa e erro. Só que tentativa e erro com dinheiro, hoje em dia, é complicado. Então, por isso que eu já dou certas dicas para as pessoas evitarem os erros. Só que muito dos erros, ele vem com, como é que se fala assim, a experiência. Então, quer começar a fazer aplicações? Aplique pouco dinheiro. Porque caso você perca, você vai perder pouquíssimo dinheiro. Tá? Até você pegar o feeling. Começou a pegar o feeling, começou a pegar o entendimento, aí você começa a aplicar outros montantes. Só que nesse meio tempo, você já faz outras aplicações de longo prazo ou de médio prazo, para ir rendendo dinheiro. Por quê? Essas outras aplicações que você fizer, elas vão te render uma grana que vai suprir aquele prejuízo que você teve no começo do seu aprendizado com outras aplicações. Então é aquela velha história, tentativa e erro com margem mínima de dano. O dano nunca vai deixar de existir, tá? Para quem está começando a aprender nesse meio tempo. Não vou falar que as mil maravilhas. Teve prejuízo, sim. Eu também tive meus prejuízos. Mas é aquela velha história. É aprender com os erros e seguir em frente. Tá? Mas, vamos lá.
Por outro lado, tá, as contas de gás para junho cairão para as quatro principais empresas de gás, tá, devido à queda do preço do gás liquefeito. Tá. Então, para efeito de comparação, eles colocaram assim os valores. Em comparação com maio, para as residências de uso médio, tá, da Torro Gás vai cair 246 ienes. Tá? Então, o uso médio vai cair para 6.826. A Seibo Gás vai cair 180 ienes. Então, o uso médio vai ficar em 6.418 ienes. A Osaka Gás vai cair 235 ienes. Então, vai ficar um uso médio de 6.205 ienes. E a Tóquio Gás, tá, vai cair 237 ienes. E o valor médio, tá, vai ficar entre 5.652 ienes. Isso daí é variável? Sim, é variável. Tá. Isso aqui é só uma média que eles colocam. Por que disso? Porque é aquela velha história. No verãozão, dependendo da pessoa, ela não vai usar o gás para lavar a louça, para tomar banho, porque ela quer tomar um banho com água mais fria. Então o uso do gás, praticamente, dependendo da casa, vai ficar restrito só para a cozinha. Não vai usar mais para limpeza, de alguma forma. Então o uso do gás vai dar uma despencada, praticamente no Japão inteiro. Então não faz sentido ter aumentos de gás. Por que eu falo isso, esse tipo de coisa? Porque o governo, ele vai, no caso assim, as empresas, eles vão comprar menos gás. Então não faz sentido, tá, ter aumento de gás nessa época. Não faz sentido esse tipo de coisa. Se tiver aumento de gás nessa época, você pode desconfiar que alguma coisa muito estranha está correndo por trás. É a mesma coisa. Esse mês agora vai dar uma queda, tá, no consumo de energia. Até meados do mês que vem, dependendo do calor que tiver, vai dar uma queda. Aí vai aliviar o bolso do governo, nesse ponto. Tá? Porque o governo está subsidiando. E nisso o que vai acontecer? Vai dar alterações no número do PIB. Aí o governo pode vir e falar, não, o PIB deu uma melhorada, porque diminuiu o número de importações, tá? E nossos gastos deram uma diminuída, então vai dar uma crescidinha. Só que, dependendo, não é algo real, tá? É algo que sazonal. Então tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa assim, mas de qualquer maneira esse tipo de coisa impacta seu bolso diretamente, diferentemente do governo. Tá? Então toma cuidado com seus gastos daqui para frente, tá? Porque a partir do mês que vem são meses de gastos pesados aqui no Japão. Então se você não fez preparação, você vai andar no limiar da corda bamba ali. Tá? E para você que é o primeiro ano de Japão, você não sente o impacto, porque certas cobranças do governo só vêm depois de um ano. Então a pessoa ela não sente o impacto, mas depois de um ano aqui no Japão, ela vai começar a sentir um impacto. Tá? Então é aquela hora que você tem que ter aquele tempo hábil para fazer a sua preparação. E é esse tipo de coisa que eu venho tentando trazer aqui no canal de tempos em tempos. Só que eu não fico falando, se prepara. Não, eu falo assim, toma cuidado com os seus gastos, não era de gastos, invista nisso, não invista naquilo, e assim vai. Você vê que eu nem falo em questão de, invista nisso ou invista naquilo. Eu dou dicas, você pode fazer dessa forma, daquela forma, ou algo parecido, mas eu não costumo indicar o caminho para as pessoas nesse ponto. Porque isso aí eu quero que as pessoas comecem a aprender a ter educação financeira. Em cima disso daí, ela vai começar a ter os feelings dela. Até porque se eu indicar um caminho e aquele caminho for ruim para a pessoa, o que acontece? Depois ela vai me culpar. E é coisa que eu não quero. Eu não quero eu não quero esse pecado nas minhas costas. Então, o mais importante de eu indicar, faça isso ou faça aquilo, é a pessoa aprender. Então eu indico o caminho, tá? Eu indico o caminho para a educação. O que ela vai fazer com o dinheiro dela é questão dela. Da mesma forma que eu falo em questão, toma cuidado com endividamentos, agora não é hora, tá? Quando eu estava falando aquilo ali, o governo japonês estava lutando, estava o
os juros do Japão estavam oscilando. Quem investiu naquela época, grande provavelmente pode ter perdido uma grana. Tá? Então, tem que se tomar cuidado muito. Da mesma forma, só para finalizar o vídeo, tá? Evite comparações de realidades. No Japão é uma realidade, o Brasil é outra. Tá? Você quer investir lá? Olha a realidade de lá. Quer investir aqui no Japão? Olha a realidade daqui. Não tenta fazer investimento olhando duas realidades paralelas, como é que se fala assim, dois multi-universos, que vai dar ruim. Da mesma forma, para você juntar dinheiro, para você fazer investimentos lá e aqui. Tá? São dois universos totalmente separados, independentes. A única coisa que liga esses dois universos é a importação e a exportação, porque a taxa de câmbio é totalmente diferente. Os governos são diferentes, né? Apesar que o governo Kishida está muito parecido com o governo Lula do segundo mandato, não de agora. Tá? O governo Kishida está seguindo muito a linha do governo Lula do segundo mandato. Só que eu não vou entrar em detalhes nisso, mas a similaridade está muito grande. Tá? Para quem acompanhou essa parte geopolítica. Então, só toma certo cuidado com certas informações que rolam por aí. Não estou falando que eu sou o dono da verdade. Muito pelo contrário, eu não sei nada. Por não saber nada, eu estudo constantemente. Mas por eu, como é que se fala assim, estar nessa luta por conhecimento, eu passo meu conhecimento também, porque é aquela velha história, seria muito egoísmo meu, eu apenas crescer e você não crescer. Sendo que eu falo que você é a pessoa mais importante para o canal. Então eu quero que você cresça junto comigo. Então nada mais justo de eu passar certas dicas. Principalmente no momento de dificuldade que nós estamos passando agora aqui no Japão. Tá? Mas tudo depende do seu passo também. Se você não der um passo para mudar a sua vida, seja em qualquer forma de investimento que você fizer, seja investimento financeiro, investimento comercial ou pessoal, nada vai mudar. Da mesma forma que eu vejo pessoas falando em questão de meritocracia. Como eu já falei no outro vídeo, meritocracia, você vê aquilo apresentando resultados, não esforço. Quantos de nós já fizeram grandes esforços e não conseguiram passar? Como é que, por exemplo, estudou e não conseguiu passar no vestibular. E outros estudaram também, só que conseguiram entrar. E aí? Aí é a hora que mora a tal da meritocracia. Ela apresentou resultados, então aquele resultado dela foi meritório para ela. E o resultado que você não apresentou foi meritório para você. Você entendeu a diferença agora de meritocracia? E meritocracia não é esforço, é resultado. Muita gente confunde isso. Tá? Então, quebra o paradigma que meritocracia é você se arrebentar. Não, meritocracia é você apresentar resultados. Só que esse resultado não quer dizer que você tem que se estourar. Desculpa o termo, se fuder para poder conseguir apresentar aquele resultado, tá? Aquele mérito. Você pode fazer de formas inteligentes, sem grandes esforços ou com menos esforços que uma pessoa está batendo cabeça para fazer e ter resultados melhores que aquele. Tá? Mas para isso, o que você precisa fazer? Investir. Tá? Investir em você, principalmente no seu marketing pessoal. Como é que será que está seu marketing pessoal? Marketing pessoal, para muita gente, não importa. Só que são esses marketings pessoais que fazem o canal crescer, que fazem a vida da pessoa crescer. Por exemplo, o meu marketing pessoal é uma porcaria, desculpa o termo, é uma bosta. Por que você acha que o meu canal não cresce? Mas é aquela velha história. Eu não fico tentando alegrar as pessoas. Aqui eu tento mostrar resultados, só que os meus resultados aqui são conflitantes com o resultado de muitas pessoas. E aquelas muitas pessoas têm muito mais poder que eu. E aí? Tem como lutar? Não tenho. Então, vou seguindo da forma que está. Só que isso me afeta? Financeiramente, sim, poderia estar muito melhor. Mas, pessoalmente, nem um pouco. É porque eu vou fazendo outros meios. Se eu não dou por aqui, eu vou por aqui. É aquela velha história, meritocracia. Tá?
Não consigo grandes resultados aqui, mas consegui grandes resultados ali. Tá? E, para fechar com chave de ouro, o segredo é a alma do negócio. A partir da hora que você vai ter, investir em certas coisas, fazer certos investimentos, seja lá o que for, quieto. Tá? Para as pessoas não ficando dando bedelho em cima, para você, como é que se fala assim, não ficar titubeando nas suas informações, ou até mesmo para alguém tentar te sabotar. Tá? Ó, bico calado. Tá? E segue em frente, que depois você vai ver o resultado que vai dar. Tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.